Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vou trazer uma ideia maravilhosa de uma vela na latinha de sardinha. Gente, a gente já usou muitas latinhas, várias latinhas, mas essa ideia não veio ainda. Eu vou usar uma técnica que a Cleusa, lá do nosso grupo, quer fazer parte do grupo da família Cheirosa. Vai lá no WhatsApp que a gente tá lá com aquele grupo maravilhoso, uma família, tá? Quer fazer parte da família, na verdade é uma família que a gente tem lá, quer fazer parte, vai lá no nosso grupo, tá bom? Beijão pra você, tá, Cleusa? Obrigado pela força que vocês me dão sempre, tá? Vou fazer sua ideia aqui, tá bom? Roubei a sua ideia e trouxe pra cá pra todo mundo saber como que a gente faz. Então a gente vai fazer nessa latinha que vai ficar top demais. Para você que não conhece esse canal ainda, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura belas velas como essa que vai sair aqui hoje, tá no lugar certo. Procura ótimas ideias, também tá no lugar certo, tá? Vou pedir para você deixar o seu like já adiantado, porque eu tenho certeza que você vai amar. Já sei o resultado final, porque hoje a gente está começando de frente, de trás para frente, de frente para trás. A gente está começando de ponta cambota e eu já sei o resultado dessa vela, então já deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Quero muito agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador do nosso canal, o Ale sempre deixa a chave Pix aqui, tá bom? Para você ser o apoiador, para dar aquela força pra gente, que a gente super agradece. E tem o Valeu também. O Silvio Lemos, ele sempre deixa o Valeu, tá? Então tem gente que prefere deixar o Valeu. Então o Silvio sempre deixa lá, né, Silvio? Brigadão, tá? Deus abençoe pelo seu apoio, Deus abençoe e prospere. E para Regina Iano, obrigada, tá? A Regina veio me visitar, trouxe presente e ainda trouxe para como apoio do nosso canal, ela trouxe uma resina. Resina não, né, Ale? Como é que chama? Borracha de silicone pra gente fazer forminhas. Então logo a gente vai fazer forminhas aqui junto com vocês. Já tem aqui no canal, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer essas forminhas, tá? Já tô projetando aqui o que eu vou fazer, o que eu quero fazer com essas forminhas, mas eu vou trazer aqui pra vocês pra gente fazer junto, tá bom? Então agora chega de teretete. Opa, não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no @soniamedeiros73 e eu quero agradecer a Baobá, que hoje a gente vai usar tudo da Baobá aqui hoje, pavio, cera, essência, a gente vai usar tudo. Quer ter um desconto da Baobá? Vai lá no link que o Ale deixa sempre aqui na descrição do vídeo, tem o link deles lá e você tem 5% de desconto nas compras pelo site e também pelo WhatsApp. Agora sim, bora para os materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar? Eu separei aqui, ó, 80 gramas de base wax melt da Baobá, tá? Sônia, eu posso fazer com outra cera? Cera de coco, cera de soja, parafina? Pode fazer, tá? Com o que você tiver. Eu vou usar essa aqui, que é uma base muito legal, que é uma base de óleo de palma, tá? Da Baobá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Base wax melt com óleo de palma, tá? Essa base aqui, ela é maravilhosa, você não precisa misturar gordura, não precisa misturar nada, ela já vem pronta para você derreter em no máximo 70 graus, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é. Super top, tá bom? Aí eu vou usar duas essências juntas hoje, cascas e folhas e essências de frutas tropicais. Uma combinação maravilhosa, tá? Então eu vou usar essas duas essências. Pavio de madeira, esse pavio de madeira largo assim, vem lá da Baobá, tá? Então, para você que tem interesse em ter um pavio de madeira como esse, na Baobá você tem 5% de desconto, tanto pelo site como pelo WhatsApp, tá? Então, esse pavio aqui, gente, apaixonada, maravilhoso, tá? Pavio de madeira. Sônia, não tenho pavio de madeira, posso fazer com pavio parafinado de algodão? Pode fazer, tá? Só que aí você vai ter que colocar uma quantidade maior de pavio, tá? Sem problema algum. Aqui, nós vamos utilizar a nossa boa e velha latinha de sardinha
Nunca mais vocês vão jogar latinha de sardinha fora, tá? Então a gente vai utilizar ela aqui hoje. Só que eu quero dar um truque nela. Então eu vou pintar ela de tinta acrílica, que é aquela tinta de parede. Muita gente tem dúvida, ah, Sônia, como que é tinta acrílica? Tinta de parede, tá? Uma cordinha aqui, que é uma cordinha mais grossa, e vou utilizar uma lixa e uma esponjinha. A lixa, por que que eu vou utilizar essa lixa aqui, gente? Porque assim, ó, essa base aqui, ela é muito lisinha, tá vendo? Super lisa. Então, às vezes você vai aderir a alguma coisa e ela vai ficar escorregando. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Só para vocês saberem, eu vou vir com essa lixinha aqui, ó, 23, 230. 230, por essa coloração aqui você já vai saber, tá? É aquela lixa fina, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai dar uma lixada, tá vendo? Ó, na hora que você passa, você já começa a ver a parte de baixo da latinha. Você dá uma lixada nela. Por que, Sônia, está fazendo isso? Porque quando você lixa, ela adere melhor à tinta, tá? Se você quiser pintar com pincel, você pode. Se você quiser pintar ela com a esponjinha, como eu vou fazer, fica a critério de vocês, tá? Então, essa lixinha tá aqui, ó, pra eu fazer isso aqui, tá? Então, a gente cria umas ranhuras, na verdade, nessa latinha, porque essas ranhuras aqui vai ajudar a gente a aderir a nossa tinta, tá? Vocês vão ver na hora que eu for começar a fazer a execução aqui. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Esse pavio de madeira, eu quero utilizar ele assim, tá? De comprido. Só que eu não quero deixar ele assim, reto. Eu quero fazer uma cara de rica nesse pavio. Então, o que que eu fiz? Fiz um teste e vou falar para vocês, vou revelar esse segredo agora. O que que eu fiz com esse pavio? Quando a gente vai lá na internet, a gente vê aquelas velas da gringa, a gente não vê um pavio tortinho de madeira? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vou mostrar para vocês o que que eu fiz. Olha a minha experiência. Aqui, ó, o que que a gente fez? A gente bateu preguinhos, pequenos preguinhos, eu vou tirar ele daqui para mostrar para vocês. Eu molhei esse pavio, só molhei, tá? Fui lá na água, molhei ele ficou flexível. E eu vim aqui com esses preguinhos, a gente bateu esses preguinhos, o Alê fez para mim, na verdade, né? Bateu esses preguinhos aqui, ó, tá vendo tortinho? Tirou a cabeça do prego. A gente vem com aquele alicate de tirar a ponta, sabe? Aquele alicate de corte. Tira a cabecinha do prego para na hora que você for fazer esse movimento não enroscar. E olha como ele fica, ó. Olha aqui. Tortinho, gente. Olha que graça. Eu amei isso aqui, viu? Eu queria fazer, mas eu não sabia como. Aí fiz essa experiência e deu super certo. Então, a gente vai usar esse pavio aqui todo tortinho hoje, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem como que foi, ó. A gente veio aqui e foi fazendo isso aqui, ó. A gente vem, encaixa ele aqui, encaixa ele ali, ó. E ele fica assim, ó, nesse formato, tá? Então, hashtag ficou a dica aí para vocês desse pavio com cara de rica. Eu vou só organizar minha bancada aqui e volto com vocês, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui com ela lixada e já dei uma mão aqui, ó. Uma mão não, né? Uma demão, né? Que o pessoal fala, não sei qual que é mão ou demão. Aí, ó, eu tô passando a tinta acrílica. Aqui eu tinha dado uma demão e eu dei uma acelerada aqui. Porque eu uso o soprador, tá, gente? Não façam isso, faz certinho no momento certo que vai dar certo também. Mas eu dei uma acelerada com o soprador aqui, ó, só para vocês verem quantas demãos eu tenho que dar. Eu acredito que 2 demãos aqui, ó, já é o suficiente, tá? Como eu falei para você, se você tá acostumado a pintar com pincelzinho, pinta com pincelzinho, tá? É que eu acho para mim que é mais prático eu pintar assim, tá? Mas cada um, como eu disse, acabei de falar lá no grupo, né? Minha mãe fala assim, cada um, né? Então, cada um faz o que achar melhor, né? Ó, aí aqui, eu também já tinha dado uma demão aqui. Na verdade, eu tô usando isso aqui só para uniformizar a corzinha dela. Porque a gente vai passar a cordinha, tá? Essa cordinha aqui, a ideia da Cleusa, que fez lá no grupo, coisa mais rica ficou a vela dela de latinha de refrigerante, latinha de cerveja, também com cordinha. Ficou lindo, tá? Cara de rica.
É isso que eu falo para vocês. Às vezes a gente não tem o material. Ah, eu não faço vela, Sônia, sabe por quê? Eu não tenho material. Ah, eu não tenho material certo, não tenho material correto. Eu preciso comprar forminha, por isso que eu não fiz ainda. Aqui, gente, olha aqui. Vocês vão ver como que vai ficar linda essa vela aqui. Vocês vão ver o resultado final dessa vela aqui, qual vai ser. Vai ser daquele jeito, né? Como a gente sempre faz aqui, ó. A gente dá o melhor da gente para ficar sempre lindo, com cara de rica. Ó, aqui, eu já fiz aqui, ó. Já dei essa demão aqui bem na bordinha. Dá uma caprichadinha que a bordinha vai aparecer, tá? Um pedacinho da bordinha vai aparecer. Então, aqui, ó, dá uma caprichada nessa bordinha aqui para não ficar marca, não ficar nada aparecendo, tá? Aí, aqui, ó, se você quiser, eu acredito que com o pincel aqui vai ter mais sucesso. Então, eu até pegar um pincelzinho meu aqui. Depois, até separei um livro ali com algumas florzinhas, que eu quero colocar umas florzinhas aqui. Ó, vem na bordinha e passa com o pincel, se você achar que vai ficar mais legal, tá? Vem com o pincel, porque aqui é tão fininho, se a gente bater com a esponjinha aqui, é capaz de ficar tirando. Então, aqui, ó, nessa bordinha aqui, vem com o pincelzinho, que eu acho que vai facilitar a nossa vida, tá? Aí, passa aqui na bordinha também, deixa ela bem linda. A bordinha tem que ser a mais bonita, porque, ó, que vai aparecer essa bordinha aqui, ó. Essa parte de dentro aqui, a gente vai deixar ela branca, tá? Que aí depois a gente vai vir com a parafina branca. Ah, Sônia, eu quero colorir. Ok, você pode colorir a sua cera, a sua parafina, tá? O que você for usar. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, gente. Eu uso a cera da Baobá porque eu tenho disponível aqui e adoro, né? O resultado que dá, não tem afundamento, né? É outra vida. Mas, ah, Sônia, eu só tenho a parafina, ok? Usa parafina. Quantas vezes já não fiz vela lindíssimas aqui no canal mesmo? Com parafina, gente, a gente tem 314 vídeos no canal. Tem muita vela aí, tem muita opção, tem muita coisa legal, tá bom? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou deixar ela secar. Se houver necessidade, vou dar mais uma demão, principalmente nessa bordinha, mas ó, olha que cara que já fica, ó. Olha aqui. Tá vendo, ó? Dá outra carinha. Se você quiser vir aqui agora fazer uma decopagem, uma pintura, fica a critério de cada um. Isso aqui eu sempre falo pra vocês, é o pontapé inicial. Daí pra frente, é vocês que vão decidir, tá bom? Eu vou só deixar secar e volto pra gente continuar. Até já. Ó, voltei aqui. Até esqueci de falar pra vocês que eu vou usar meu ferrinho de cola quente aqui só pra dar um pinguinho. Só pra aderir. Eu vou começar de baixo, tá? Eu gosto sempre de começar de baixo, porque aí não fica com marca, sabe? E geralmente pelo cantinho também. Ó, vou vir aqui, essa cordinha é uma cordinha um pouco mais grossa do que eu costumo usar. Mas eu quero usar ela, porque eu achei que ela ficou bem linda. Ó, aí aqui, eu vou dando pontinhos de cola. E vou vindo com a cordinha, ó. Bem rente ao fundo, tá? Não muito para baixo, porque senão ela vai ficar manca, né? A gente vai ficar com ela meia manquinha, porque aí a parte de baixo fica muito para baixo, aí ela fica balançando, tá? Então, aqui, ó, eu dei, você viu que a corda levantou? Dei mais um pinguinho de cola e tô segurando aqui. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? Sucessivamente, vou colar todo mundo aqui. Vou vir, vou dar um pinguinho maior aqui. E nós vamos fazendo isso. Vai rodeando, como diz o povo, vai rodeando aqui com cordinha. Tá vendo, ó, que a parte de baixo e a bordinha deu uma caprichada, tá? Pra ela ficar bem bonita. Pra gente depois não ficar com imperfeições, sabe? Ela ficar bem bonitinha. Ó, aqui eu dou um pingão, e aí vou vindo aqui. E vou fazendo isso aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo onde que é aquela parte que a gente fez o início, ó? Eu passo a corda por cima dela, pra ela não ficar aparecendo aquela partezinha que ficou descabeladinha, sabe? Ficou toda descabeladinha, ó. Aí a gente vai fazendo isso aqui nela toda. Ó, vai passando, mas é bem rapidinho pra passar, porque a corda é grossa.
Então, vem, ó, e vai puxando bem, tá? Vai puxando ela bem assim, ó, e vai dando os pinguinhos de cola, porque se você não puxar, ela começa a ficar frouxa. Vai ficando frouxinha e depois você não controla. Ó, vem, puxa ela bem, ó, e vai passando aqui. E vai juntando aqui as duas partes, né? Vai juntando certinho para não ficar separada, tá? E vai fazendo isso aqui, ó. Vai passando cola e vai puxando, tá? Se você quiser fazer isso aqui com dupla face, pode fazer também. É que para fazer com dupla face, eu acho que vai muita dupla face. Então, eu resolvi fazer aqui com a colinha quente, que vai ficar bem bonito também. Ó. E aí, sucessivamente. Então, eu vou fazer isso aqui nela toda. Eu fiz aqui para vocês entenderem, mas já deu para entender, né? E vou fazer nela toda aqui e volto com vocês, tá bom? Até já. Ó, já terminamos de fazer a latinha. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha que coisa mais rica. Fala pra mim se não ficou com cara de rica. Cara de toque-toque, tá bom? Hashtag fica a dica. Aí aqui, ó, muita gente pergunta como eu desidrato as minhas flores. Além de desidratar no micro-ondas, além de desidratar elas de ponta cabeça, de boquinha para baixo, no escuro, eu ponho no livro, tá? Essas florzinhas aqui são bem delicadinhas e eu coloquei ela aqui no livro e eu vou usar ela hoje, tá? Então eu mantenho ela lá no livro, porque eu acho que fica mais fácil para mim, em termos, né? Manter ela lá no livro do que tirar, às vezes mofa, às vezes você deixa em algum lugar que pega umidade, ela fica molinha, tá? Então eu deixo sempre no livro. Aqui, ó, vou colocar minha base para derreter enquanto a gente conversa aqui sobre o que aconteceu. Não pode deixar passar de 70 graus, tá? 60 graus ela já tá derretida, tá? Então fiquem de olho. Não vá lá bater papo com a comadre, porque não dá tempo, tá? Ó, aqui, tá vendo que ela ficou cabeluda? A cordinha ficou toda cabeluda. Eu vou cortar só um excessozinho aqui da ponta, bem pouquinho, mas eu não vou tirar todo. Vou deixar ela toda espetadinha, porque eu acho que é o charme. Pra mim, isso aqui é o charme. Eu amo deixar rústico assim, sabe? Deixar bem bagunçadinho, eu amo. Mas, se você não quiser, vem aqui, corta, faz da forma que você achar legal, tá? Então, aqui, ó, já tá cortadinha. E aqui eu quero medir o meu pavio. Tá vendo que ele ficou maior, ó? Eu não quero ele grande assim. Então, eu venho aqui e vou cortando as pontinhas de um lado e do outro igualmente, pra ver como que vai ficar. Cortou as duas pontinhas, você vem e mede de novo, ó. Ele já coube aqui dentro. Só que eu quero diminuir mais um bocadinho. Venho aqui, de um lado e do outro. E corto, porque senão, aqui, se você tirar só de um lado, ele já não vai ficar tortinho do jeito que a gente quer. Eu quero ele tortinho, tá? Ó. Tem que ser esse maiorzinho, porque se não for esse maiorzinho, não dá a altura da latinha, tá? No caso do pavio de madeira, tá bom? Desse tamanho aqui, eu acho que já tá legal. Vou tirar essa bagunça daqui. Deixa eu medir de novo. Olha, ele vai ficar bem na beiradinha. Vou cortar mais um bocadinho. Daqui eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu vou cortar. Mais um bocadinho, pra ele não ficar muito na beiradinha, tá? Mas cortar mais um pouquinho só. Pronto. Esse é o tanto. Aqui a nossa cera, vamos ver quantos graus ela tá? Ó, tá vendo que ela não derreteu tudo ainda? Já tá em 70 graus. Então, o que que eu faço? Tiro ela do fogo e deixo ela derreter aqui na minha bancada. Não deixo ela lá, não. Porque se você deixar ela lá no fogo, ela continua aquecendo, continua derretendo, e aí você passou da temperatura, tá? Ah, tá com 70 graus, não derreteu tudo ainda, Sônia, e aí? Agora, o que que eu faço? Você vai ver que ela vai derreter toda aqui, ó, tá? Ela derrete com a caloria das outras amiguinhas que estão derretidas, ela vai derretendo, tá? Ó, dá uma mexidinha aqui, vai soltando todo mundo aqui. Se você vê que baixou muito
e ela não derreteu, coloca ela no fogareiro só ali, na temperatura que ele tá mesmo desligadinho, que vai dar certo. Ó, só de tirar ele já foi para 50 graus e aí não derreteu tudo. O que que eu faço? Volto lá no meu fogão, mas não ligo ele, tá desligado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ó, meu fogão tá desligado. Eu volto ela lá e deixo ela lá com o fogão desligado, porque essa caloria já vai fazer ele derreter, tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa essência. Eu vou colocar meio a meio, meio cascas e folhas e meio frutas tropicais, 50-50, tá? Eu achei a combinação maravilhosa. Como que você faz a combinação? Eu costumo fazer assim, eu pego as duas tampinhas e cheiro elas juntas. Mas tem outras formulações, outras formas de fazer, tá? Ó, vou vir aqui com cuidadinho no meu becker, porque eu quero colocar meio a meio, tá? Então aqui, ó, na verdade, vou colocar até 10%, 10 ml. Olha, mas pode, a cera, ela suporta até 20%, tá? Mas não é necessário, porque fica muito, muito gostosa. O cheiro é maravilhoso, então não precisa mais que isso, tá bom? Aí dá uma mexidinha aqui para misturar todo mundo. A nossa cera tá derretendo ali, que eu falei para vocês, ó. Vou puxar para cá o fogãozinho, que vocês vão conseguir acompanhar. Ó, ele tá desligado. Tá vendo que ela continua derretendo, ó? O fogãozinho desligado. Então aqui, ó, é isso que o pessoal acaba cometendo erro. Ai, não derreteu tudo, vou voltar pro fogo. Mas olha aqui, ó, temperatura que tá, só o quentezinho que tá aqui no meu fogão, ó, já tá derretendo elas, tá? Aí você cai na besteira de ligar de novo, ou voltar pro fogo, é a hora que você perde. O óleo se separa, vira uma bagunça e aí você acaba perdendo o seu produto. Aí fala assim, nossa, mas eu comprei, não consegui usar. Nossa, não presta, não presta. Porque às vezes é aquilo que eu sempre falo, às vezes é mais fácil você terceirizar a culpa do que você assumir que você errou. Então, para você não errar, faça certinho como manda o figurino que vai dar tudo certo. Tá vendo aqui, ó? Ela derretendo, vamos ver quantos graus ela tá aqui. Ela tá em 58 graus, tá? Tá derretendo ainda, ó. Tá vendo? Só em cima do foguinho aqui, ó, ela já tá derretendo, ó. Foguinho não, né? Não tem fogo aqui, ó. Só com a caloria da panela e do meu fogãozinho, tá? E é sobre isso e tudo bem. Ó, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos tirar ela daqui. E vamos colocar a nossa essência. Deixa eu esperar ela baixar só mais um bocadinho. Ó, deixar ela baixar só mais um bocadinho, que aqui ela tá em 60 graus, tá vendo que eu falei pra vocês? Que ali ela tava em 50 e pouco, ó. De repente ela dá aquela aquecidona, tá? Então, por isso que a gente fala, ó, mantém sempre a temperatura. Eu falo pra vocês que trabalhar com o termômetro aqui nessa hora é essencial, tem que trabalhar com o termômetro. Quando você trabalha com cera, óleos e ceras, né, cera de abelha, gorduras, você tem sempre que trabalhar com a temperatura mais baixa, tá? Nunca mais alta, tá bom? Ó, vamos deixar ela só baixar mais um cadinho, que aí eu já vou pôr a essência aqui, tá? Na verdade, aqui, ó, a gente dá aquela mexidona, porque não tem problema, tá? Se você mexer ela aqui, ela não vai ficar com bolha igual a parafina. A parafina fica com bolha. Quando você faz isso aqui, ela já começa a criar bolha, mas aqui não, ó, tá vendo, ó? Ela continua da mesma forma. Então aqui, ó, vamos ver a temperatura, 55 graus. Dá mais uma mexidona aqui, que ela baixa para 50 e a gente já coloca a nossa essência, e aí espera 45 graus, você vai esperar, ó, tá vendo como já, quando você coloca a essência, ela já dá uma geladinha, e aí fica tudo certo, né, que aí ela já começa a misturar, ó,
que eu falo para vocês, tá vendo? O cheiro maravilhoso. Não é aquele, não tá com explosão de cheiro aqui não, porque agora não é hora de explodir cheiro de ninguém, é só na hora que acende mesmo, que aí ela vai dar aquela fragrância suave, aquela fragrância gostosa, nada que fique insuportável ao seu cheiro. Até, gente, vou falar uma coisinha para vocês. Depois que eu peguei Covid, eu ainda tenho um probleminha com cheiro. Às vezes tem dia que eu sinto bastante cheiro e tem dia que eu não sinto nada. Então aí, ó, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, não tô sentindo nada de cheiro, nossa, não cheira nada. Mas aí não tem jeito, gente, a gente tem que aceitar. Praticamente a população mundial, praticamente todo mundo pegou Covid, querendo ou não, a gente ficou aí com resquício disso. Ó, vou trazer a nossa latinha aqui. Como que eu vou fazer aqui agora? Para o nosso pavio ficar de pé. O que eu faço para esse pavio ficar de pé aqui agora? Eu vou colocar essa cera, vou colocar ela primeiro, ela está em 47, vamos dar uma balançadinha e já colocar, vamos já envasar ela, que aí com certeza ela vai chegar em 45 graus. Ó, eu medi com água, tá, gente? Ó o que eu falo para vocês, a medida com água é certeira. Quando é cera, é certeira. Você coloca ela... Como que mede, Sônia? Você não falou? Você coloca a sua vasilhinha, o que você tiver, o seu recipiente. Vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui solidificar. Ai, que coisa mais rica. Ó, vou deixar ela solidificar aqui, ela solidifica rapidinho. Vou mostrar para vocês, ó. Fica a dica aí, gente. Não repare na minha balança que tá tudo cheio de parafina, ó. Você vem aqui, coloca o seu recipiente, por exemplo, eu vou fazer uma vela aqui dentro. Coloca o seu recipiente aqui, deu 17 gramas. Eu venho e zero a balança. E coloco água até onde eu quero. Vou colocar minha água aqui para vocês verem, ó. Eu quero essa vela... Ó, se tivesse medido não tinha dado tão certo, ó. Quero essa vela até aqui em cima, ó. Ela deu 119 gramas. Pode pesar 119 gramas de cera que vai dar em cima da pinta. Vai dar certinho, tá? Pode ter certeza. Pode faltar um pouquinho, sobrar um pouquinho, mas é muito raro. A cera é certeza que dá certinho, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Vou deixar solidificar um pouquinho e volto já já pra gente pôr o pavio. Ó, voltei aqui para colocar já o pavio, ó, ele tá começando a secar, por baixo ele tá mole, mas por cima ele tá bem, ó, eu quero colocar ele assim, ó, por cima ele já tá bem solidificado. Aí aqui, ó, eu venho e baixo ele aqui e deixo uma ponta para fora, para que a gente possa acender, tá? Ó, vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá vendo que coloriu? Por causa do pavio, ó, parece. Ou é impressão minha. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu quero colocar uma florzinha aqui. Só pra dar aquele charme. Eu vou cortar ela aqui. E vou vir e vou colocar bem no cantinho aqui, ó. Assim. Aí fica a critério de vocês, tá? Quer colocar, ok. Não quer, deixa sem. Eu quero colocar só pra dar esse charminho aqui, ó. Uma de cada lado. Ai, meu Deus, que cara de rica! Ó, vou deixar solidificar, vou deixar ela quietinha aqui, deixar ela solidificar total e volto aqui pra gente finalizar, tá bom? Até já. Gente, olha aqui o resultado dessa vela. Meu Deus, eu tô encantada com essa vela, com o resultado dessa vela. Eu já tava tirando foto aqui, já tava fazendo de tudo, já mandando para todo mundo, porque eu achei maravilhosíssima. Ó, vou virar aqui para vocês verem como ficou a lateral, ó. Deu certo? Olha que lindo, olha isso aqui. Olha essa vela. Ainda tá morninha, tá? Não tá 100% seca, mas eu queria mostrar pra vocês já, porque a gente tá gravando 2 vídeos aqui. Então eu já falei, já vou mostrar pro pessoal, porque aqui já dá pra você ter uma base de como ela ficou. Eu achei riquíssima, riquíssima. Olha o detalhe dessa cordinha, ó. Vou falar pra você que uma coisa tão simples como essa daqui,
criou uma vela maravilhosa. Eu vou falar para vocês, de verdade, com cara de toque-toque. Se você for lá na toque-toque e você ver uma vela dessa daqui, você dá, o pessoal cobra R$100, gente, brincando numa vela dessa, R$100, de verdade. Que eu até tava falando com o Bruno lá da Baobá essa semana, ele tava falando que ele viu uma vela muito simples por R$90, eu já vi por 116, 120, 140. Então, ó, valorizem o seu trabalho, é uma coisa muito simples, mas que fica muito lindo, com uma cara de, assim, de rica, né, gente? Vamos falar a verdade? Olha aqui, que sofisticada. Muito, muito linda. Eu achei maravilhosa essa vela. Ninguém diz que isso aqui é uma lata de sardinha. Por isso que eu falo para vocês que com coisa básica você consegue fazer coisas lindíssimas como essa, tá? Eu vou até falar para vocês que esse pavio aqui eu não parafinei. Então o que que acontece? Quando você não parafina o pavio de madeira, você tem que deixar ele curar para que a gordura, o óleo, na verdade, da cera seja sugado por esse pavio, tá? Porque senão quando você acender, ele começa a apagar. Acende, apaga, ele vai pegar, mas depois de um tempo, tá? Ele vai pegar, pode ficar tranquilo, tá bom? Espero que vocês gostem e até já. Gente, e aí, curtiu? Arrasamos? Quem fala que essa vela foi feita na latinha de sardinha? Ninguém vai dizer, porque ela ficou lindíssima. Quero mandar um super beijo para Edna Juventino, para Sandra Passos e para Neila Silva. A Neila é lá de Catanduva, São Paulo. E a Edna pediu para que eu fizesse uma vela com um copo marmorizado, tá? Vamos fazer essa técnica, vou pensar como que a gente vai fazer isso e vou trazer para você, tá? Você também quer ver algo que não tem aqui no canal ainda? Já deixa aí nos comentários, fala para mim o que você quer ver que a gente vai se programar e vai trazer aqui para vocês, tá? Esse pedidinho já tá anotado e a gente vai trazer, tá? Se você chegou até aqui e não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, porque o seu comentário também é muito importante para a gente crescer esse canal, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.